que eu observo na prática, no ensino de química e na prática do próprio aluno ao executar exercícios de vestibulares, exercícios de aprendizagem, é quando nós misturamos soluções de diferentes solutos, mas quando esses solutos reagem entre si. Eu percebo que existe uma grande dificuldade inerente ao próprio problema, o aluno não consegue sair, né, desse tipo de cenário. Bom, então, quando nós temos misturas de duas soluções que têm reação, né, quais são os principais casos? Principalmente reação ácido-base, né? Depois nós temos reações de oxirredução e mistura de sais que reagem entre si. E uma coisa que eu sempre digo, né, pessoal, química é gradativa. Se você não tem um bom domínio de mol, estequiometria, concentração de soluções e matemática básica, muito dificilmente você vai aprender esse conteúdo. Então, se você tem uma certa lacuna em mol, estequiometria, concentração das soluções e também matemática básica, é super importante que você se atente a isso, senão não vai dar certo, tá? Bom, e quais são os cenários que nós temos nesses tipos de problemas? Ou os solutos vão reagir em proporção estequiométrica ou haverá algum excesso. A gente vai partir do exemplo aqui de que quando os solutos estão em proporção estequiométrica. Então, eu vou colocar 300 ml de ácido clorídrico com essa concentração para reagir com 200 ml de hidróxido de sódio a essa concentração. Bom, como é que funciona? No princípio, nós falamos de uma mistura de uma solução de HCl com outra, NaOH. E esses solutos vão reagir de acordo com uma equação química muito conhecida. Então, a equação química que nós teremos será essa daqui. Então, isso aqui vai dar cloreto de sódio e água, né? Bom, o que acontece aqui é que a equação já está balanceada, né? Então, nós não precisamos lidar com isso. No final da reação, pode haver excesso ou de HCl ou de NaOH, o que somente poderíamos determinar por meio do cálculo estequiométrico. E esse cálculo fica mais fácil se for efetuado com auxílio de quantidade de mols dos reagentes e dos produtos da reação. Então, a quantidade de mols de cada soluto pode ser calculada e, inclusive, deve ser calculada. Então, nós temos que entender o seguinte: se eu dei volume e concentração, eu consigo achar quanto de mols que eu tenho. Então, o número eu faço assim, né? Quando ele dá volume e concentração, indiretamente ele está sussurrando no seu ouvido, né? Ele, o exercício, que ele quer número de mols. Então, isso aqui vai dar número de mols é a concentração vezes o volume, aqui em litros. Né? Então, veja que isso aqui vai dar 0,12 mol. E a mesma coisa serve para o hidróxido de sódio. Esse número de mols vai dar a concentração vezes o volume. Então veja, também deu 0,12. E a gente volta naquela aula de estequiometria que eu ensino como você faz. Primeira linha, a linha da proporção. Né? Então escrever a proporção em mol de todos os reagentes e produtos. Né? E eu quero determinar a concentração final do sal formado. Né? Então eu quero determinar a quantidade final do sal formado, tá? Então vamos lá. Eu sei aqui que 0,12 vai reagir, né, com 0,12 mol de NaOH. Então se a proporção é 1 para 1 aqui tá ok. Eu já sei que eu vou formar aqui, ó, 0,12 mols. Então, na realidade, o número de mols de NaCl que eu formo é 0,12 mol na reação química, né? Aí você fala assim, mas eu não tinha que ter colocado a segunda linha? Você pode colocar, né? Se aqui tá mol, em cima será mol. Isso aqui, eu quero a resposta em mol, aqui vai ter mol. Então veja, né? Tá tudo bonitinho, lindo, a proporção é 1 para 1 para tudo. Então, consequentemente, esse N também vai dar 0,12, tá? Então, basicamente é isso. Só tem um porém, né? Olha que interessante.
quando eu quero descobrir a concentração do sal, eu preciso pegar o número de mols e dividir pelo volume da solução, o que dá 0,12 dividido pelo volume da solução. Eu estou misturando 300 ml com 200 ml. Então, no final tem 500 ml, o que me dá meio litro. Então, a concentração final do sal é de 0,24 mol por litro. Ok? Aí você diz assim, mas professor, na reação química existe formação de água. Da mesma forma que forma 1 mol é 0,12 mol de NaCl, vai formar também 0,12 mol de água, porque a proporção é 1 para 1 e o produto existe, né? Bom, 0,12 mol corresponde mais ou menos, se a gente considerar a densidade da água a 1 grama por ml, a 2,16 ml, né? Só que esse valor aqui, nós consideramos isso desprezível nesse tipo de problema. Por quê? O volume da solução final é 500 ml. Se eu fosse considerar isso daí, então seria 502,16 ml. Então, veja que não muda praticamente nada, né? Inclusive 2,16 dividido por 500, né, dá uma proporção extremamente pequena, né? Então a taxa de variação aqui é muito baixa. Então a gente despreza esse volume, mesmo que ele existe na realidade, mas nós desprezamos. E veja que eu somei aqui, na verdade, os 300 ml da solução de ácido com os 200 ml da solução da base. E nós desprezamos a água formada aqui nessa reação química, e assim será na maioria dos exercícios, tá? Então isso vai acontecer com uma certa frequência, né? Então esse é o caso mais simples, né? Vamos agora para um caso em que eu tenho a mistura, só que não mais em proporção estequiométrica, e o exercício ele não vai falar. Vamos colocar aí uma junção, né, de 300 ml, né, de HCl também, a uma concentração de 0,4 mol por litro, junto com 200 ml de hidróxido de sódio, né, a 0,8 mol por litro, né? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é calcular o número de mols. O número de mols de HCl, concentração vezes volume, 0,4 vezes 0,3, né? Lembrando que isso aqui eu joguei para litros, então divide por 1000, fica 0,3, né? Então, o número de mols de HCl vai dar 0,12 mol, né? E já vou aqui determinar também do hidróxido de sódio. Vai ficar a concentração vezes o volume. Então, o número de mols de hidróxido de sódio, veja que vai dar 0,16 mol. A gente sabe que quando a gente tem a reação química dessas duas substâncias, né, a proporção é sempre 1 para 1. Então, 1 mol de ácido reage com 1 mol de base, dá 1 mol de sódio, né, cloreto de sódio, e 1 mol de água. Isso significa que se eu tivesse 0,12 mol aqui, teoricamente eu deveria ter 0,12 aqui, só que eu tenho 0,16. Foi o que eu calculei, né? Bom, aí o que acontece? Eu quero saber quantos que eu vou determinar aqui. Veja que esse reagente aqui está em excesso. Por que em excesso? Porque, na verdade, o que vai reagir aqui de fato é 0,12. Ok? Porque esse cara aqui eu chamo de reagente limitante. Veja estequiometria, né? Então, ele vai limitar a reação. O reagente limitante é aquele que acaba primeiro na reação química. Ele limita a reação.
Então eu tenho que fazer estequiometria com ele. Então, na realidade, vai ficar um excesso de... o excesso, na verdade, né, que a gente pode determinar aqui, é de 0,16 menos 0,12. Então, esse excesso aqui vai dar 0,04 mol de NaOH. Então, vai sobrar hidróxido na solução. Consequentemente, essa solução vai ficar relativamente básica. Ela será básica, a solução final será básica. Essa solução aqui, final, que a gente calculou, né, ela vai ser neutra. Então veja que colocar um reagente em excesso ou não faz toda a diferença, né? Então, tanto que eu consigo calcular, inclusive, a concentração final dessa base, né? Que vai dar o número de mols, que é 4,10 a menos 2, pelo volume, que é meio. Então, isso aqui vai meio porque vai ser 300 ml desse, com 200, 500 ml, meio litro, né? Então, 8,10 a menos 2 mol por litro, né? E veja que daqui eu consigo tirar já o POH, né? Lembrando que o POH é menos o log da concentração de OH-. Então, se eu tenho isso aqui em mol de hidróxido de sódio, é porque eu tenho a mesma concentração de hidroxila, porque na verdade o hidróxido de sódio em água ele é Na mais OH-. Então, se eu tenho 8, 10 a menos 2 mol a cada litro, aqui eu vou ter 8, 10 a menos 2 mol a cada litro também, o que serve para calcular o pOH e determinar finalmente o pH aqui, ok? Mas eu posso calcular também a concentração final de sal, de NaCl. Só que a concentração final de sal, olha que interessante, né? Como é um reagente limitante, né? É como se eu apagasse o fato, eu tiro o reagente em excesso, eu faço a conta com o reagente limitante. Então a proporção é 1 para 1, né? Porque se eu tenho 1 mol aqui, formarei 1 mol aqui. Então a proporção é 1 para 1. Então, consequentemente, vai ser o número de mols do NaCl dividido pelo volume da solução, que aqui será 0,12 por 0,5, o que vai dar 0,24 mol por litro, né? Então veja que nesse caso a concentração de sal, inclusive bateu, né? Se eu não me engano aqui, ó, com a concentração do exercício passado. Mas a diferença é que nesse exercício o pH vai ser maior que 7. Então significa que o meio será básico, né? Ou alcalino. Isso pode acontecer, tá? A gente tem que saber calcular. É muito comum esse tipo de questão trazer essas situações para nós aí, né? E bom, basicamente era isso que eu queria trazer nessa aula, né? E depois a gente vai fazer algumas aplicações que são consequências dessas misturas de reações, tá? Mas por enquanto era só isso para a gente praticar, ok? Bom, espero que tenha sido mais clara essa aula e que você tenha entendido bem o conteúdo. Saiba que estou à disposição para demais dúvidas. Até mais!